Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo agora o primeiro episódio do Conde Comunica. É o podcast, como o próprio nome diz, que une esse universo condominial à comunicação. Eu vou contar um pouquinho a historinha do Conde Comunica, antes de apresentar minha partner aqui, mas a ideia do Conde Comunica surgiu porque eu, Jamile Vieira, me apresentar logo, advogada condominialista há mais de 20 anos, o que mais eu vejo em condomínios é conflitos que são gerados pela falta de comunicação, por uma comunicação truncada, e comecei a perceber que, por que não trazer a comunicação, a técnica da comunicação para o ambiente condominial? E aí pensei em nada mais, nada menos do que Monique Melo, que é a maior comunicóloga da Bahia, sócia e criadora da Texto e Cia, que esse ano faz 30 anos, para que a gente possa trazer para você, que é síndico, gestor, condômino, afinal de contas, todos nós, ou pelo menos a grande maioria de nós, mora em condomínio. Então, o podcast Conde Comunica surge para trazer para vocês essa realidade dos condomínios de uma forma leve, divertida, trazendo convidados que possam contribuir com essa discussão e também trazer soluções de comunicação para os condomínios. Então, sejam bem-vindos. Obrigada pela audiência de vocês. Eu espero que vocês curtam o nosso podcast. E eu vou falar um pouquinho agora da minha parte, né? Monique Melo. Eu vou pegar minha pesca, não porque seja algo impessoal. Eu que escrevi, Monique, mas eu prefiro ler para não esquecer de nada que eu falei de você. Monique Melo comunica onde passa. Como eu disse, Monique é comunicóloga, idealizadora, criadora da Texto e Cia, agência de comunicação da Bahia. E como ela mesmo diz, ela tem a comunicação no nome, porque o @ dela no Instagram é Comunique, maravilhosa. E ela é isso mesmo, ela conecta com quem passa pelo seu caminho, com muita energia, conhecimento, amor pelo que faz. É pioneira na sua área, referência em comunicação na Bahia e no Brasil. Fundou a Texto e Cia, como eu disse, há 30 anos. É líder regional da Rede Nacional de Reputação e Influência e coleciona conquistas como o Prêmio Aberge e o Top of Mind de assessoria de comunicação. Exerce a sua missão de transformar através da comunicação empática, sempre com olhar estratégico e humano. Monique, muito obrigada por aceitar esse convite para a gente falar de condomínios, para a gente falar desse universo condominial e para que você traga a sua experiência em comunicação para auxiliar todos que moram em condomínio e trabalham em condomínio. Olá, a alegria é toda minha. É um prazer enorme ver este projeto sair do papel, na verdade, dos nossos corações, né, Jamile? Em busca do entendimento, da compreensão e da harmonia, que a gente está precisando tanto nesses momentos tão desafiadores em que estamos vivendo. Então, agora, eu também vou apresentar a minha colega, a minha partner aqui, que está comigo nesse momento tão especial, neste ano, né, que eu comemoro os 30 anos, e estou aqui, já vou dar um spoiler do convidado, que não vai me deixar mentir, porque me conheceu aos 19 anos, foi o meu primeiro chefe na TV Itapuã. Eu era redatora e editora do 2ª edição do Telejornalismo, ainda na faculdade. Bem, Jamile, para os que ainda não conhecem, essa grande advogada condominial, é multifacetada. E sempre por áreas onde o belo se faz presente, da música à moda. Mas foi no direito que ela achou seu lugar de fala, com excelência e alegria, onde já atua há mais de 23 anos nas áreas civil, condominial, defesa do consumidor e tributária. Comunicativa, entende que na potencialidade das relações humanas, o conhecimento e o entendimento predominam. Por isso que nós nos damos tão bem. É verdade. A gente compreende que a comunicação em qualquer ambiente, especialmente o condominial, que é o ambiente que a gente vai tratar aqui, é tão importante. Mas antes da gente apresentar os nossos queridos convidados desse primeiro episódio, eu quero falar dos nossos apoiadores, começando aqui pela Avatim. Meus amores, eu não vou resistir, porque esse aqui vai ser o podcast
mais perfumado da Bahia. Quem não conhece a Avatim, né? E quem está nos apoiando que cheirinho bom. é a Avatim do Shopping Barra e a Avatim da loja de Guarajuba, da grande Márcia Miranda. Mandar um beijo para ela. Obrigada pelo apoio, por acreditar nesse nosso projeto. E a Avatim está aqui presente aqui na nossa estante, perfumando, embelezando esse ambiente. A gente também está sendo apoiada, vamos mudar aqui, Tito, aí, pela Casa Tua, de Cristiane Peleteiro, que nos presenteou com esses objetos lindos aqui da estante. Aqui também, ó, esqueci, aqui, ó, vamos marcar o tempo, senão o pessoal do Bahia Notícias vai reclamar. E vamos lá também tem uns móveis muito lindos, Casa inclusive da minha casa. Da minha também. Casa Tua, fica no Caminho das Árvores. Obrigada, Cris, é @Casa Tua Design Brasileiro. Também, quem nos embelezou ainda mais hoje... Ah, não, mas sou eu, lógico. Vamos agora para o outro apoiador. Quem é, Tito? Muzi, que está nos vestindo aqui, de Fernanda. Muzi.curadoria de moda, pode buscar aí no Instagram. Outra apoiadora que eu quero agradecer muito, a Fernanda, por estar acreditando nesse novo projeto. E o que mais, Tito? O Tito vai ficar famoso, viu? Zama Brasileiro, que nos apoia, vai nos apoiar em todos os episódios, nos arrumando, deixando a gente mais... Porque... moda e beleza também é comunicação, né? Sim. Comunica muito, a gente, né? Quando a gente veste... comunica o tempo inteiro. Tudo. Nossa roupa, nossa bijuteria e principalmente as nossas atitudes e a nossa fala. Essa que a gente tem que pensar muito antes de falar, porque não volta. Verdade. Bom, acho que a gente não podia esquecer essa grande agência de comunicação, Texticia, que esse ano comemora 30 anos. A gente vai ter que fazer um episódio especial sobre a história da Texticia. Vamos trazer convidados que participaram dessa história, porque 30 anos, meu amor, não são 30 dias. E para quem não conhece Monique Melo, vocês vão entender um pouquinho porque ela é considerada a maior comunicóloga da Bahia. Eu só gosto de dizer que eu sou promotora do entendimento e gerenciadora do diálogo, porque senão você não pode acreditar na paz e nas boas conversas em comunidade. E é isso que a gente quer promover aqui. Maravilha. Te dou a palavra, então, minha parte, né, para você iniciar de vez aí o nosso primeiro episódio. Pronto. Bem, quando me perguntam o que é preciso para ter uma boa comunicação, eu falo autoconhecimento. E em Conversas Corajosas, a psicanalista Elisana Santos evidencia o autoconhecimento como ferramenta de transformação da comunicação e, é claro, das relações. Já indica esse livro. Inclusive, em Harvard, a gente já viu, a pesquisa mais longeva fala que se você quiser viver bem e por mais tempo, cuide das suas relações, que elas sejam boas e positivas. Então, neste papo de estreia do Conde Comunica, vamos falar como a gestão inteligente das relações impacta a comunicação eficiente e menos conflituosa nos condomínios. Os nossos convidados de hoje são nada menos do que Cristiane Romão, psicóloga, gestora condominial há mais de 15 anos, síndica profissional, uma atividade nova que ela vai falar um pouquinho para a gente, palestrante com MBA em gestão de pessoas e idealizadora do curso Gestores em Destaque. Hoje a gente recebe também, como eu já disse, agora meu coração fica quentinho, o meu primeiro chefe, onde eu tive a primeira carteira assinada há uns aninhos atrás. Jornalista que colocou os pés nessa área muito cedo, aos 14 anos de idade. Com uma trajetória de sucesso, passou 20 anos na Rede Bahia, além de ter a passagem à frente de direção de jornalismo da TV Itapuã. Eu estava brincando com ele, ele é um comentarista esportivo e o microfone já nasceu junto com a mão. Genildo Lavinsky, que hoje trabalha em projetos autônomos, como o GG News, seu canal de notícias no YouTube, com foco em um jornalismo autêntico. E nas horas vagas, ele é um corredor de rua apaixonado, com mais de 20 meias maratonas no currículo. Uau. Sejam muito bem-vindos, é por isso que ele está tão bem, o tempo lhe fez bem.
Obrigado. Maravilha. E eu não poderia também deixar de agradecer ao Bahia Notícias por confiar, né, e receber esse projeto aqui no YouTube do Bahia Notícias. Eu estou muito honrada, a Monique também, agradecer a com Ricardo muito carinho, Luzbel. com muita confiança, a Luzbel, Rebeca, essa equipe toda daqui, Fernando Duarte, Bellens, Exato. que eu gosto muito. Obrigada, gente, obrigada pela confiança e vamos em frente. A que preparou o nosso Verdade, roteiro, nossa redatora. Que vocês já viram, que a gente não vai seguir muito, porque aqui é um bate-papo entre amigos, extremamente verdadeiro, e a gente gosta que seja assim, que saia do coração. Verdade, verdade. Bom, eu vou começar aqui por Cristiane Romão, que é uma das maiores síndicas profissionais de Salvador, da Bahia, da região do Litoral Norte, uma querida amiga com quem eu aprendo muito sempre. E fazer uma reflexão, Cris, né? A gente vai falar aqui sobre comunicação. E tem uma reflexão sobre o criador da comunicação não violenta, que é Marshall Rosenberg, que diz que quando compreendemos as necessidades que motivam nosso próprio comportamento e o dos outros, nós não temos inimigos, né? O que é a empatia. A gente olha para o outro, a gente entende, poxa, ele está ali com raiva numa assembleia, chegou cheio de, né, de ressentimentos, ele deve estar passando por algo, né? Como é que você lida com isso, especialmente nesses momentos que eu como advogada condominialista, eu digo que a Assembleia é o ápice da assessoria condominial, Monique, Genildo, Cris, mais do que ninguém sabe disso, porque é onde a gente encontra, né, todo mundo, nossos clientes. Eu costumo brincar que eu sou uma empregada doméstica, porque eu trabalho na casa dos outros, você também, né, Cris? Sim, e a gente precisa chegar realmente com muita empatia, com muita tranquilidade, com muita inteligência emocional, porque a gente não sabe o que é que nos espera. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, na sua realidade como síndica, suas experiências. Fica à vontade. Primeiro, é um prazer estar aqui. Parabéns pelo projeto. A gente precisa realmente falar sobre comunicação, principalmente na área condominial. E trilhando esse caminho por muito tempo, eu vejo que a gente cada vez mais trabalha fora de trabalhar com pessoas. Nós trabalhamos com pessoas. Qualquer tipo de movimentação que a gente faz, desde o condomínio a empresas, a gente não trabalha com máquinas, né? E quando a gente fala sobre comunicação, a gente fala muito sobre a gente, como a gente vai chegar no outro. Então, como síndica, a gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes o outro está ali com uma história que a gente não conhece. Exatamente. A gente está numa realidade, a pandemia foi muita realidade disso, em que a gente teve que aprender a duras penas que a vida do outro, atrás daquela porta, falava muito mais do que um regimento interno. E nós precisamos nos moldar a isso. Então, eu sempre falo, Jamile, que para a gente se comunicar, a gente primeiro precisa ter empatia. A gente nunca precisa... Primeiro o tom, né, de voz, isso. A forma que a gente fala. A gente pode falar frases de diversas formas e trazer muito menos conflito, né? E traduzindo a mesma comunicação. Então, você está falando do como. Eu sempre digo que o como é muito mais importante do que o que. E muitas vezes as pessoas ficam focadas no que falar, no conteúdo. Perfeito. A maneira que faz toda a diferença. E lembrando que a gente tem a comunicação não verbal, como você bem falou, e a verbal. E a não verbal chega primeiro, o sorriso, a energia, seus gestos. Isso mesmo. Eu, como síndica, sempre priorizo isso, né? A forma com que eu olho para as pessoas. E no atendimento, eu tento estar integralmente ali. Não tá com o celular na mão, não tá fora do curso, porque isso tudo já é o primeiro embate. A pessoa vai atrás do síndico para poder ter um minuto de atenção. E naquele momento ele não é realmente recepcionado, ali a gente já começa o primeiro grande conflito. Então, em condomínio, a gente precisa entender que realmente ali é uma coletividade. Perfeito. E as regras são feitas somente para balizar, né? Eu sempre digo, quando a regra é muito dura, alguém realmente já fez alguma coisa muito extrapolada, que precisou penalizar todo mundo. E condomínio termina sendo um resumo disso. Então, eu estou muito feliz da gente estar aqui hoje e com certeza a gente vai bater um papo muito descontraído e falar sobre condomínio, a minha grande paixão. Conta com essa sua experiência para você trazer casos concretos para a gente poder mostrar para quem nos assiste
como se deve lidar nessa Perfeito. arte? São muitos casos. E você falou um ponto muito importante, a presença. Isso. Então, não dividir a atenção, Isso. ouvir. E é essa a minha pergunta para a Genilda, escuta ativa. Hoje todo mundo quer falar, poucos querem ouvir e aí ninguém se comunica. Isso. Então, eu queria saber, Genilda, sobre essa escuta ativa, a importância. O que é que você acha o papel dessa escuta interessada e transformadora nas relações profissionais, sobretudo para a convivência em condomínio? Bom, um abraço para vocês. Que alegria. Poxa, você não sabe o quanto Monique me deixou alegre, né? Em ter esse encontro. Há muitos anos eu não tinha a oportunidade de rever Monique, né? E eu fiquei imaginando, como é que está Monique? A menina está exatamente como há 30 anos, impressionante, com uma simpatia extraordinária. E me deu uma alegria muito grande, Monique, Jamile, Cris também, estar aqui com vocês para bater esse papo sobre comunicação, né? Porque eu nasci dentro da comunicação, desde 9 anos de idade que eu faço comunicação. Fazia na feira, vendendo laranja, comia cebola, tudo dentro de uma feira livre. Depois, com 14 anos, passei a fazer a comunicação numa emissora de rádio, a Rádio Jornal de Itabuna, e fui embora, né? E tô aqui até hoje, né? Com quase 70 anos de idade. Eu lembro muito de você, Pois gente, é. na TV Fez Bahia. parte da nossa história, né? Muito. Pois Ele é. faz parte da nossa É a memória afetiva. exatamente. Quem não sabe quem é Genilda Lavinsky, ali na Esse TV vozeirão, Bahia. essa Maria. impostação. E a comunicação está aqui, né? Dentro do coração, dentro da vida. E eu lamento muito quando a gente fala assim que as pessoas não se comunicam, né? Eu lamento muito que as pessoas deixem de lado a ideia de fazer contato, de estar batendo papo, de se reunir em um play de um condomínio, por exemplo, para conversar, porque todo mundo só pensa naquele momento da reunião. E, infelizmente, lamentavelmente, veio esse danado aí dessa pandemia que nos forçou a mudar esse hábito, ao invés de fazer a reunião com aquelas brigas fantásticas, maravilhosas de um condomínio, faz via vídeo, né? Fica aquela coisa fria. Eu gosto da quintura, do contato com as pessoas. E eu estava aqui ouvindo o Cris aqui, lembrando de uma coisa, Cris. Infelizmente, lamentavelmente, a gente deixou de chamar aquele morador que está ao nosso lado de vizinho e passou a chamar de morador do nosso prédio. Ó, tem um cara, tem uma mulher que mora em nosso prédio. Pô, cadê o vizinho? E o vizinho, às vezes, a gente convive mais com o vizinho do que com a própria família, com primos, com pai e mãe. Exatamente. Né? Cadê a palavra vizinho, que é uma coisa tão mais... Não, eu li essa semana algo interessante. Agora você quer o feijão, não pede mais no vizinho, vai pro app, é o delivery. Então se perdem as conversas e esses contatos, principalmente da geração nova. E que é importante querer essa troca, porque você vai encontrar o vizinho o tempo inteiro, gente. Pois é. Pra que briga? É por isso que eu mantenho essa comunicação com uma pelo menos vizinha minha. Eu moro embaixo, ela mora no apartamento acima do meu, e eu vou lá e pedir um açúcar. Ela vem e traz. A mãe dela, ela vai pro interior e traz aquela panelinha com um docezinho que traz pra mim. Maravilha. E eu tenho aquele costume de devolver com alguma coisa dentro também. Sim, então eu faço e entrego. Gentileza, entendeu? Então a gente mantém esse contato. E não precisa mandar um recadinho pra dizer assim, eu estou subindo, você pode me atender, vou ligar. Não, a gente vai e fala. A gente mantém isso, entendeu? E é uma publicitária e uma pessoa que também trabalha com comunicação, ela sabe como é que deve ser, graças a Deus, a gente mantém isso. E eu luto ao longo do tempo para que a gente mantenha esse costume, mas infelizmente essa história ou essa, diria assim, desculpa da grande correria, toda a vida todos correram. Toda a vida. Tudo é uma questão de priorizar, né? Eu com 9 anos de idade acordava 4 horas da manhã para empurrar um carrinho de mão cheio de mercadoria para ir para feira. Eu com 9 anos de idade, entendeu? Então até hoje eu continuo. Recentemente eu estava acordando 3:30 da manhã para ir para televisão, né? Eu hoje acordo 4 horas da manhã para ir correr literalmente na rua, tá? Então não tem essa história, eu não tenho tempo porque é uma correria a vida. Não, você tem tempo, você não fala porque não quer. O tempo é nosso e a gente quem faz. Então, o convívio em condomínio é algo que a gente precisa recuperar de uma forma mais antiga, resgatar aquela forma de comunicação, que é uma forma saudável, acima de tudo, para a nossa saúde mental. Sim, a gente não pode perder essas interações. A gente não pode perder esse olho no olho, essa capacidade relacional. E com essas interações é que a gente conhece quem está do seu lado, sabe que ele está com um problema, que tem uma doença, que está passando por uma dificuldade. E aí vem o que você falou, Cris, de ter a empatia. Porque se eu não sei quem está do meu lado, hoje, por exemplo, atualmente, eu tenho vizinhos novos que têm gêmeos
recém-nascidos e uma criança maiorzinha, fofos. Sim. E de vez em quando fazem barulho. Obviamente, eu sou mãe também, meu filho já foi criança. Mas se eu não conheço, se eu não me dou a oportunidade de abrir a porta e dizer bem-vindos a esse condomínio, eu sou sua vizinha, Um detalhe, entender, Jamile, né, essa realidade. Que Genildo falou, gentileza. Gente, entrar no elevador, dá bom dia. Exato. As pessoas que trabalham no seu prédio, Poxa como vida. vai? Bom dia, boa tarde. Eu conheço todos os zeladores. São Todo pessoas que mundo. fazem parte do nosso dia a dia, que estão ali para nos ajudar. E que são do nosso invisibilizados Isso, e não pode. podem ser. Não Um pode. exemplo que eu levo muito bacana, e assim, como condômina, né? E aí, muitas vezes, viu, Genildo, esse papel, esse nome vizinho, para mim, fica mais impessoal, porque nós não somos vizinhos, né? Eu não sou vizinhos dos meus clientes, eles são meus Sim. clientes. Então, aí termina que a gente se perde, o condômino chega à parte, mas eu como condômina mesmo, como vizinha, né? Existia uma situação, um gato, uma condômina tem 2 gatos e fazia muito barulho, né? E tava fazendo aquele caos no grupo de condomínio. E aí, realmente, começou a reclamação, a administração começou a notificar ela. E aí, ela pegou na porta de cada vizinho e colocou um chocolate, né, Olha. com uma cartinha, Isso. informando de que a Que gata maravilha. estava no Comunicação. cio, né, e que me desculpe, não era o Olha. objetivo, mas que já estava acabando, e realmente acabou. Que né? maravilha. Então, assim, Olha a que gente, forma a gente doce, ainda vê literalmente, de se realmente comunicar. Tem que ter um empenho, tem que ter a vontade, porque a gente vai se relacionar com essas pessoas. Isso. Então é bom pra gente que seja saudável. Eu ia, inclusive, lhe perguntar isso, Cris, porque é uma atividade nova. Eu queria que você contasse como é, os desafios, como é que é essa sua experiência, esses seus Perfeito. treinamentos, como é que estão os síndicos profissionais? É melhor pegar um síndico profissional, um do prédio, porque antigamente, né, Genildo, era do prédio. Ninguém queria eram ser vizinhos, síndico. eram vizinhos. Mas Eram não é vizinhos. mais, eu vou só dar um spoiler, não é mais uma atividade que deva ser não profissionalizada, não no sentido de ser o síndico Sim. profissional, mas não cabe mais amadorismo, Isso. porque hoje a gente tem condomínios, ainda que os menores, são pequenas empresas, Sim, né? Você lida com funcionários, e aí você tem as obrigações trabalhistas, você tem as obrigações das NRs, né? Do Isso. Ministério do Trabalho e Emprego, você tem inúmeras implicações, e hoje, ainda que o síndico, como a gente chama, o síndico orgânico, que é aquele morador, ele precisa se preparar. E aí a gente vem nessas questões burocráticas e na questão da comunicação. Quem se propõe a ser síndico precisa saber dos desafios Perfeito. e precisa estar preparado ou se preparar para isso. E aí fale, Cris, sobre todo esse universo do síndico profissional e você, inclusive, como Perfeito. mentora de síndicos. Né? Perfeito. Eu digo que eu entrei na área da sindicatura porque eu fui jogada lá, né? Eu fui para a assembleia, só tinha eu, a pessoa que ia sair, e meu ex-marido, que por sinal foi com Deus justamente por conta de condomínio, que eu virei síndica do meu condomínio. Brincadeiras à parte, eu sempre conto essa história. Mas assim, eu virei síndica condômina e eu, já formada em psicologia, trabalhava em hospital, psicanalista, atendendo em clínica, e descobri um novo mundo. Peguei um condomínio em implantação, uma situação de uma rotatividade enorme de funcionários, e dali eu comecei a estudar, Jamile. Só que eu digo que eu sou síndica chão de fábrica. Eu realmente comecei a entender todos os fatores de condomínio até chegar à sindicatura profissional. Eu fui auxiliar administrativo dentro de uma administradora, já formada em psicologia. Eu fui gerente condominial. Então, eu passei por todas as etapas para eu entender exatamente como funcionava um condomínio, como fechava um balancete, como se lançava um pagamento, como é que fazia uma ata. Eu ia para a assembleia fazer ata. Então, assim, o síndico profissional hoje, ele é um grande divisor de águas pela técnica que ele precisa ter. Não dá para se fazer um curso de 3 horas e sair de lá dizendo que sabe tudo, porque o condomínio é um universo. É uma Em cidade, 15 né? anos que eu atuo, todos os dias a gente entende que todo dia a gente tem que aprender uma coisa verdade. nova. Então, eu sempre digo que a parte mais fundamental do síndico é ele ser imparcial. Talvez quando a gente tem uma relação com outro vizinho para notificar, que dirá, Jamile está ali tendo uma... Mas muitas vezes a situação
é realmente passível de notificação e a relação de amizade já não deixa interferir. A pessoa já fica sendo tomada, já não vai mais para a piscina, porque foi o caso eu falando como síndica condômina. Como é que eu vou ficar de biquíni na frente dos meus funcionários? E começa a invadir a privacidade. Como síndica profissional, eu já aplico a técnica. Eu venho, na realidade, com uma visão muito mais de fora. Eu venho com uma visão realmente de valorização patrimonial. Eu venho com a visão mesmo, quando o Genildo fala a importância de se ter uma coletividade de mini feirinhas em condomínio, de reunir os condôminos não só para falar sobre a assembleia, mas conseguir escutá-los. Eu faço mesmo café com a síndica, em que eu trago, dizer, né? As assembleias dela, meu amor, são verdadeiros eventos, porque ela já vai também com outro tipo de comunicação. A atividade, o cuidado. É bolinho, é suquinho. Olha, ela já chega com essa comunicação da comida. A gente passa a mensagem o tempo inteiro. A comida comunica, o cheiro comunica. Eu mesmo fiquei muito feliz, né? Quando eu vi realmente organizado, cheiroso, eu se sente melhor, sempre. Promove inclusive a ética. Meus condomínios sempre tem. Está com a vatinha aqui. Exatamente. Deixar tudo mais perfeito. A vatinha sempre estão nos meus condomínios, porque assim, quando eles chegam nos meus condomínios, eles sempre vão sentir um aroma diferenciado. Os funcionários entendem que aquilo, eles precisam entender o que a gente está fazendo ali. Sim. Porque não adianta só o síndico fazer, né? Ele precisa, o grupo precisa entender. Então, eu sempre digo, Monique, que assim, a sindicatura ela está em pleno desenvolvimento. A sindicatura ela ainda não é uma profissão regulamentada por diversos viés que ainda vão ser desdobrados, né? Eu participo muito dessas discussões, inclusive, em nível nacional. Mas eu acredito que é uma evolução mesmo para a gente entender como funciona o organismo condomínio. E você falou algo super interessante na sua trajetória, que hoje está muito em voga, que é o lifelong learning. A gente está aqui para aprender a cada dia. Eu sou curiosa, nós como jornalistas, né, Genildo, eu estudo todos os dias e isso é muito importante. E eu queria passar para Genildo, porque eu acho que ele teve uma experiência, é muito bom a gente falar também no que deu certo, para a gente apreciar e se inspirar. Perfeito. Ele teve uma experiência muito boa no Stella Maris e criou, inclusive, um cargo. Eu quero saber essa história. Fantástico, exatamente. Conta tudo aí pra gente. Cris estava falando um assunto aqui, agora, com relação as atribuições, né, do síndico. Ele tem responsabilidade, ele é eleito por uma assembleia, mas é preciso que no momento em que alguém está trabalhando, as pessoas que estão ao lado, que são condôminas, né, elas não deixem de lado a responsabilidade que tem também. Porque não é a responsabilidade apenas em nome dela, é de todos os outros. E às vezes as pessoas dizem, não, é responsabilidade do síndico. Não é do síndico, não, é de todo mundo. O condomínio onde eu moro é um condomínio pequeno, um prédio de 4 andares, humilde, moram poucas pessoas, não tem nenhuma criança, né, para trazer alegria pra gente. Todo mundo já cresceu, tá grandinho e tal. E todo mundo tem uma responsabilidade, apesar da gente ter uma administradora. Se o rapaz esqueceu de ligar a luz, a gente não coloca no grupo que a luz está apagada. Vai lá e liga a luz. Se no outro dia de manhã cedo eu saio para correr de manhã cedo e está claro o tempo, eu vou lá e desligo. Não precisa mais ficar ligadinha. Tá? Se está sujo o meu corredor, não precisa que eu vá chamar o rapaz lá embaixo para passar uma vassoura. O que é que custa passar uma vassourinha ali? Vai? Essas situações eu acho que são extremamente importantes. E aí vem a importância da união, como disse Monique, eu saí desse condomínio e passei uma temporada fora aqui do centro e fui morar num condomínio de casas lá em Stella Maris, que aparentemente seria um pouco mais complicado, mas não, foi fantástico, foi extremamente divertido, porque lá nós reunimos 20 casas, né, dentro de um condomínio, estavam lá somente 20 casas, e tinha adulto, tinha criança, tinha cachorro, gato, tinha tudo lá misturado, e a gente conseguiu fazer um convívio que parecia uma família. Até hoje a gente sente falta desse convívio. Isso foi em 1994, até o ano de 2000 eu morei lá. 94, desculpa, até 99 eu morei lá. Então, foi um convívio espetacular, com todo mundo assumindo a responsabilidade de cuidar daquele espaço que era nosso. Entender que é seu, que é nosso, é meu também. Exatamente. Esse aí você tinha um importante. parquinho infantil que todo mundo cuidava, adulto não sentava porque era da criança, e se a criança quebrasse, a gente não dava queixa, a gente ia lá e consertava, não precisava do síndico e tal. E aí a gente decidiu o seguinte, vamos definir aqui a atribuição de cada um? Então pronto, nós criamos
as chamadas secretarias. Então, vai ter secretário de administração, secretário de finanças, vai ter secretário de segurança. Eu assumi na época a secretaria de segurança, que era justamente para verificar pontos que pudessem ser vulneráveis, pontos fracos, o portão, conversar com o porteiro sempre. E pronto, formou uma grande amizade com todo mundo e até hoje, mesmo muitos anos depois, alguns já morreram inclusive, mas muitos anos depois a gente continuou com amizade com as pessoas, por conta desse convívio antigo. Lá éramos efetivamente vizinhos. Parecia uma pequenina cidade do interior, uma vilazinha que a gente formou dentro de uma comunidade como Estela Maris. Isso é sorte com investimento pessoal. Exatamente. Né? Porque não basta apenas, como você mesmo falou, cruzar os braços e esperar que alguém faça e que transforme esse ambiente. Para você ter ideia, a coisa lá era tão boa que a gente tinha um determinado amigo, que é amigo comum nosso aqui, que trabalhava no exterior. Né? E ia e voltava toda semana, aqui para um país da América. Ele trabalhava com aviação. Então, a gente já sabia que de sexta para sábado ele ia chegar a qualquer momento da madrugada. E ninguém mais, a partir daquele instante, ia dormir. Sabe por quê? Ele chegava, desembarcava no aeroporto, que era lá pertinho, pegava um carro, entrava no condomínio e saía batendo na porta de todo mundo. Porque ele queria passar a noite na beira da piscina, fazendo churrasco, legal, bebendo e tudo mais. E ele acordava todo mundo, batia na porta, bora. E todo mundo acordava. E assim era todo final de semana, todo mundo sentado, brincando, comendo churrasquinho. A gente ia buscar o peixe lá em Itapuã e comia também na churrasqueira. Uma série de coisas. Então, eu acho que esse é o verdadeiro espírito de uma comunidade que deve ser formada em qualquer condomínio, em qualquer situação dessa. Eu tenho um grupo de amigas até hoje, se chama, o grupo de WhatsApp é Peruas do Prédio. Quase ninguém mais mora nesse condomínio, eu não moro mais, acho que 2 ou 3, mas continuamos amigas. Que legal. E isso que é bem legal. Meu filho, quando eu cheguei nesse condomínio, meu filho tinha 2 anos de idade, e aí, assim, o mesmo perfil, casais com filhos pequenos, cresceram juntos, muito bom, é muito legal. Jamília, eu também, minha grande amiga, madrinha do meu filho, eu conheci no prédio com 4 anos. Todos que moravam lá, até hoje, são meus amigos. Maravilha. Eu tive essa mesma experiência, Genildo. As pessoas se davam muito. Tinha uma casinha embaixo, ali na Barra. Todo mundo descia para brincar. A gente fazia gincana, escolinha. Que legal. Maravilha. Uma infância muito boa, muito gostosa. E as amizades perduraram até hoje. Esse é o motivo da gente criar um podcast como esse, porque a gente quer cuidar de condomínio. Isso. Né, nós que trabalhamos, que prestamos consultoria, assessoria a condomínios, eu não consigo ver o condomínio apenas como um cliente, porque eu também sou condômina. E a gente acaba se apegando a esses clientes, a gente convive, né, Jamília? Facilitar a vida com as leis e com as relações. Exato. Isso. Trazendo técnicas de comunicação, trazendo a técnica jurídica. E aí eu peguei e lembrei aqui de uma história. Existe uma coisa, existe o que é legal do ponto de vista da lei e existe o que é bom do ponto de vista da vida, da convivência. Perfeito. Foi o que Cris falou. O regimento interno e a convenção do condomínio, eles têm que ser os balizadores, mas eles não podem simplesmente desconsiderar as relações pessoais, os problemas. O que Cris falou no início, essa escuta ativa, que é aquela de você prestar atenção. Isso. Não querer já falar, responder ou julgar. Ele conta uma morte, você conta uma morte de um parente, pior. Não, deixar a pessoa extravasar para a gente entender e ver a melhor forma de passar a mensagem naquele momento. Analisar esse contexto e o perfil do seu interlocutor. É assim que a gente acerta. Perfeito. Eu vou trazer um caso não muito bom, né? Mas infelizmente a gente vai trazer também. Pois é, você falou de gatinhos, que inclusive em um dos episódios a gente vai falar sobre família multiespécie e sobre animais comunitários, que são agora considerados condôminos também, Genildo. Esses gatinhos, cachorrinhos. Tá vendo? Mas num próximo episódio a gente vai tratar disso. Mas não tem como a gente não lembrar de um caso muito triste que aconteceu há poucas semanas, acho que 2 semanas, lá no Rio Vermelho, né? Sim. De um condomínio em que um zelador, ele não se sabe ainda a motivação, mas ele espancou, né? Não sei qual a situação da condômina, uma condômina, e ateou fogo, né? Num 2 apartamentos. E tem várias hipóteses aí sobre a motivação, né? Falam que ele assediou essa moradora, mas tem também uma versão que fala sobre conversas de WhatsApp relacionadas a ele, né, demissão dele, retirada dele do condomínio, que motivaram, né, supostamente, levaram ele a ter
essa atitude terrível. E aí a gente não tem como não tratar sobre esses grupos de WhatsApp, né, Cris? Você como síndica, Nossa. como é que hoje você são os lida gatilhos, com né? isso? Os conflitos. E dá umas dicas aí do que você faz no dia a dia para evitar esses conflitos em grupos de WhatsApp. Jamile, você tocou num grande calcanhar de Aquiles que nós temos. O WhatsApp, ele se tornou parecendo uma terra sem lei. As pessoas não têm filtros. E eu sempre chamo a atenção, principalmente no grupo que eu moro, que eu falo para eles a responsabilidade, inclusive, dele estarem como administradores daquele grupo. E estarem ali falando e xingando. E você é responsável também, porque quando você está como administrador de um grupo e participa de tudo aquilo, você é tão... Fazendo só um parêntese, sob o ponto de vista legal, como você falou, não é terra sem lei. Exatamente. Internet, rede social, WhatsApp, não é terra sem lei. Vale A gente como tem prova, não é? com Sim. certeza. E a gente tem legislação hoje, inclusive criminal, que trata, né, da parte do stalking, por exemplo. O stalking hoje, que é aquela perseguição, ele é um crime. Perfeito. Então as pessoas precisam entender que aquilo que elas postam, seja no WhatsApp, seja numa rede social como o Instagram, como o Monique falou, um print... Já foi. Já ali é uma prova. Caiu na rede e fica. Exatamente. E aí ele pode ser penalizado. Isso é muito importante que a comunicação, no momento de dizer ao condomínio, olha, aqui é um grupo de WhatsApp, de comunicação interna do condomínio, existe aqui... Tem regras. Regras. Eu acho que tem que regras de boas maneiras. A gente precisa saudar, pensar antes de escrever. Perfeito. Nada de palavras de baixo escalão. Porque não vai dar muito com delicado. caldo, vai dar problema. E a gente vê hoje o cenário que se acontece, principalmente quando fala-se ou entre vizinhos, né, que não se tem filtro, ou realmente sobre síndico. Né? Eu já tive várias situações que realmente eu precisei fazer uma reunião com os condôminos, mostrando o peso e a responsabilidade daquelas colocações, elucidando todas as dúvidas e fazendo um comunicado logo em seguida para que aqueles fake news não pudessem crescer. Então, assim, o síndico realmente ele é muito penalizado em grupos de WhatsApp. Só que funcionários, eles ficam ainda mais vulneráveis. E a gente tem uma responsabilidade muito maior. Porque na hora, principalmente a NR1 aí chegando muito forte, agora sempre existiu, mas agora as coisas só são respeitadas quando dói no bolso. Os riscos né? psicossociais, né? E a gente vê que realmente os funcionários, eles estão com um olhar muito menos ainda valorizado do que eles precisam ter. As pessoas não entendem a importância de cada um ali, desde o SG ao porteiro. Porque se eu sou síndica, eu preciso de um porteiro, eu preciso de uma pessoa que seja meu SG, eu preciso do motorista, eu preciso de todos eles. Sem contar os casos tristes de racismo, preconceito, de tudo enfim. que acontece, que assim, eu sou uma síndica que realmente luto muito a favor deles. Eu não tolero, né? E quando a gente vê, Jamile, uma demonstração dessa de extremo descontrole, a gente começa a se questionar quando é que a gente parou de olhar para esses funcionários. Sim. Porque principalmente na pandemia mesmo, eu via muita gente falando assim, nós vamos estar resguardados, mas nós queremos as áreas comuns abertas e eles nos servindo. Ou seja, eles não têm família, eles também não precisavam... Eles não correm o risco. Então, assim, lamentável o que aconteceu no Rio Vermelho. Eu também já vi diversas explanações sobre, mas eu chamo a atenção realmente que a gente precisa lidar com pessoas. E os sinais né? existem. E os sinais Eles são dados. Né? Os sinais são dados. Eu faço gerenciamento de crise de alto impacto reputacional, 80% dos problemas poderiam ter sido evitados com a conversa, sim, né? E é o que eu sempre chamo. Eu vejo que a coisa está saindo do controle. Mesmo, eu sempre digo, eu pego um bolinho, boto um café e disse, vamos conversar. Isso, a comida comunica, vamos sempre conversar. É o melhor caminho, o diálogo. Né? Vamos conversar, porque senão se deixar, a coisa vai para um caminho desenfreado. Agora eu vi... Diga, só rapidamente sobre isso, eu não diria assim que é uma situação comum, mas não tem sido tão incomum assim, essa história do funcionário residir no condomínio. Sim. É o caso do meu condomínio. Em São Paulo tem mais, né? É o caso do condomínio onde eu moro, por exemplo, o rapaz mora lá. Existe uma acomodação para ele decente, grande, com 3 quartos, inclusive, maior do que os apartamentos, mas é muito bem acomodado para ele. Ele reside lá com a família,
como se ele fosse um condomínio também. E é preciso que a gente sempre esteja entendendo, e a gente faz o maior esforço para isso, que esse cidadão que está lá morando é um funcionário com direitos garantidos em lei e que dá a ele o direito de ter a folga no final de semana, folga no feriado, de ter a folga a partir de determinado instante, e que ele não está 24 horas à disposição de ninguém. E que não é favor nenhum, né, Genil? Não é favor nenhum, é direito adquirido. E a gente faz todo o possível para que esse rapaz tenha tudo cumprido. Ele tem carro próprio que estaciona dentro da garagem, não é um carrinho qualquer, mas ele tem lá, adquirido graças, não a gente, graças ao esforço dele. Tá? E esse tipo de ação, eu acho que precisa ser repetido em vários lugares. O funcionário que está bem, né, que está satisfeito, claro, ele vai valorizado, ele está extremamente satisfeito, e a gente fica feliz pela satisfação dele, porque ele traz somente, ele dá bom dia sorrindo, ele frequenta tudo com a gente, nada que acontece no condomínio ele deixa de participar, tá certo? Então, tudo é dentro daquele olhar humano. Acima de tudo, o olhar humano. Se comunicar com ele, não como uma máquina que está ali para servir, exatamente, mas se comunicar como ser humano. E ele, ao longo do tempo, passou a entender de que ele tem que também cumprir as obrigações dele como funcionário, naturalmente, tá? Ele não pode ultrapassar limites que sejam normais. Ele não pode assediar, ele não pode ficar mandando um recadinho, ele não pode stalkear ninguém de forma alguma. Tá? Então, eu acho que é dessa forma que a gente faz uma comunicação e um convívio saudável. Perfeito. Vocês estão falando muito de empatia e eu gosto de dar uma denominação, porque as pessoas confundem muito. A empatia é me colocar no lugar do outro. Não exatamente, não só isso. É se colocar no lugar do outro, não com suas percepções e suas crenças, sendo ele, entendendo a história dele, as crenças dele, como ele pensa e como ele sente. Aí a gente consegue ter compaixão, a gente consegue dialogar melhor e entender o que ele está falando. Porque quem fala, o emissor, é que tem, né, Genilda, a obrigação de ser claro, objetivo e entendido. Se fazer entendido. Mas já que você se fazer entendido, exatamente. Mas já como você trouxe um caso triste, eu vou trazer um engraçado. Isso. Bora. Eu ia pedir para você já falar sobre isso. falar no toque de recolher do amor, o Cid proibiu sexo a partir das 22 horas por causa de notificações de gemidos. Pode gemir. Com gemidos, entendi ela dizer de Genildo, não? Calma, Genildo não tem limite de horário. Essa foi em Florianópolis, não foi aqui na Bahia. Gente, é engraçado. Assim, é engraçado e ao mesmo tempo, aquela história, né? Seria cômico se não fosse trágico. Porque você vê a falta de limite na comunicação, tá? Porque o síndico, na atuação dele, ele precisa também de limites. Ele precisa entender que ele, no momento que ele vai administrar um condomínio, que ele vai falar com o condomínio ou impor algumas regras, existe o direito do outro, né? Então, ainda que, né, essa prática sexual seja tão alardeada que incomode os outros, a comunicação aí vem, né, Monique? É essencial. Por que não chamar esta pessoa ao identificar? Porque eu já tive um caso num condomínio antigo meu, que começou um burburinho sobre isso e indicaram uma determinada condômina como tendo sido a autora dos tais gemidos, e ela não era. Olha o perigo, olha o perigo também no momento de você notificar, de você apontar o dedo para um condomínio e dizer, você está infringindo uma regra da convenção, do regimento, ou até mesmo uma regra legal. Eu sempre digo aos síndicos, ter muito cuidado na apuração dos fatos. Não dá para você impor uma infração, uma notificação, uma multa, sem ter certeza de que ela realmente, de quem é o autor daquele fato, e dar a oportunidade a ele de se defender. Porque esse caso parecido num condomínio que eu vivi, a moradora estava morando sozinha. Olha que loucura. Tem que ter cuidado com a fake news. Você falou algo muito importante. Fato é fato, opinião é opinião, razão é razão. Minimamente, a gente tem que buscar a verdade. E eu gosto muito daquilo que Sócrates falava, né? Antes de falar, para evitar fofoca em condomínio, é verdade. Exato. Depois, qual o segundo ponto? A bondade. Vai fazer bem aos envolvidos. Você estava lá. Você estava lá. É útil para alguém? Vai resolver o problema? Se não... Não fale. É verdade, é verdade. Aqui para nós,
Eu vou falar um pouquinho, eu sou um pouco velho. Fale, Janil, Tem fale. muito mimimi com essa história do gemido. Eu só me incomodaria se eu soubesse que aquele gemido é de dor. Eu juro. Boa. É Mas, sério. Genildo, será que não era inveja, Genildo? Hein? Será que não era inveja? Eu ia curtir, viu? Será que não era inveja de quem proibiu? É isso, Tá com inveja. Só pode ser. Só pode, porque, pelo amor de Deus, eu tô vendo alguém gemendo lá e eu vou ficar incomodado. Meu Deus, que absurdo! Eu vou curtir. A pessoa seria o de dor, né? Como você falou. Se eu estiver ouvindo uma pessoa gemendo, pedindo socorro, com dor, aí é uma coisa diferente. Mas a pessoa tá gemendo de prazer, deixa gemer, velho. Brincadeiras à Deus. parte, a gente sabe que, assim, nós não estamos, né, na parte de gestão, seja lá como condôminos ou como síndico, ou seja lá como for, para interagir na individualidade do outro, né? Sim. Então, eu acho que quando a gente fala sobre barulho, a gente tem que falar como um barulho geral. É barulho. Tudo que, na realidade, tira a paz e a passividade das pessoas que estão ali morando é barulho. Qual é o tipo de barulho? É igual cheiro. O cheiro é de... Você não tem... Você tem DNA no cheiro? Você vai sentir Só o cheiro, parêntese, Cris. né? No direito civil, existem os 3 S's que devem reger a vida em condomínio e a Isso. utilização da minha Da unidade área. privativa, que é a Exato. salubridade, a segurança e o sossego. Sossego, exatamente. Se esses 3 S's estão presentes, tá tudo certo. Isso. Então é isso que tem que guiar, a questão do barulho, porque não é Perfeito. gemido, não é senso, som, né, gente? Bom Senso de Bom convivência. diálogo. Porque, Isso. assim, existem barulhos que a gente consegue conviver, mas existem vizinhos que, por exemplo, tinha um pitbull que corria meia-noite, 1h da manhã, aí em já- cima do quarto do casal. Aí Né? Então, assim, ele tinha o dono tinha uma energia rivalizava os gemidos, os sons dos barulhos. Ele tinha uma energia descomunal, mas a pessoa acordava 5h da manhã e ela precisava do descanso da casa dela. Então, tem que ter um equilíbrio. Na área condominial tem que ter um equilíbrio. E o Então, respeito, assim, né? E o respeito. Agora, o síndico, ele precisa saber comunicar sobre isso. Porque ele não pode, por exemplo, quem me falou foi Jamile do 702. Não se tem essa Tem personalidade. que investigar, né? Tem que, na realidade, investigar, tem que falar ver a os comunicação fatos. de uma forma geral. Aqueles comunicados, né, que não precisam ser diretivos a ninguém. Sim, exato. Pegue seu lixo. Recolha as fezes do seu cachorro. Olha, O importante é o feche objetivo. portão. Porque, Exato. assim, chega a mensagem para todo mundo. Isso. Mas quando a coisa E começa a sem ser apontar, como pessoal... você falou. Sem apontar. Eu já vi julgar. muitos comunicados, né? Muito pessoal mesmo, dando um apartamento. O apartamento tal fez isso. Minha Então, nossa não senhora. pode, Isso né? juridicamente, legalmente, E pode tudo tem a gerar uma forma ação de certa, indenização por danos Exato. morais. E pelo no elevador constrangimento. ainda, feito pelo síndico, assinado o Imagine. síndico, tá? Exposição, né? Não pode. Por isso que precisa de assessoria jurídica e assessoria de comunicação nos Eu condomínios. ia te Não perguntar tem jeito. isso, Cris, esse crescimento dos síndicos, né? Acho que as pessoas não têm tempo, hoje todo mundo trabalhando muito. Como é que você vê esse crescimento? A gente precisa se estruturar com profissionais, na realidade, ao nosso redor. Eu não fico em um condomínio sem uma assessoria jurídica. Eu não fico num condomínio que eu não consiga ter um suporte de comunicação, por exemplo, que faça os comunicados ilustrativos. Não dá mais pra gente ter aqueles comunicados preto e branco, né? Que realmente não tem nenhum tipo... A pessoa não vai Nem ler. atrativo. Há um monte de letras, as pessoas não vão ler. Então, assim, eu realmente preciso ter um engenheiro na hora que eu for fazer uma obra, uma pessoa que realmente entenda do assunto, porque o Uma equipe síndico... multidisciplinar. O síndico, ele precisa entender um pouco de cada coisa, mas a gente precisa de especialistas, né? Então, essa área, realmente, ela cada vez mais vai entendendo que o síndico não pode ser tudo. E eu fico muito feliz quando os meus colegas realmente já enxergam isso de uma forma muito multidisciplinar, principalmente a assessoria jurídica, porque é ela que vai dar todo o norte pra gente. O que eu posso fazer isso? Na Assembleia, eu consigo chamar essa pauta? Eu posso fazer esse evento? Na minha cabeça tá tudo certo. Mini mercado mesmo. Sim. Hoje é uma febre. Eu fui para um existe uma condomínio... forma correta, Exatamente. legal, Eu fui para um condomínio que eu entrei no momento que o condomínio estava pagando uma multa para o mini mercado porque pegou um salão de festa, de jogos, dividiu o salão de jogos no meio e foi fazer um mini mercado sem o quórum específico. Ou seja, uma condômina barrou. Nossa. E ela estava certa, mas, enfim, regra. É regra. Né? Regra, É pra é ser coletividade. cumprida, então, assim, a gente tem que ter muito cuidado e ter uma E atenção. o resto é no diálogo, né? É E o democracia. resto é Tem democracia. que usar o bom senso, a razão. Um apartamento foi fazer uma obra, tem 2 semanas isso. A moça precisava trocar o piso
piso dá trabalho e piso faz barulho para trocar. Você sabe disso. Você tem que arrancar, depois cortar, depois colocar e tem batucada, tem tudo. Sim. Nós fomos comunicados com uma semana de antecedência. Por quê que foi comunicado? Porque, no meu caso, por exemplo, eu trabalho com vídeo, eu faço gravação, eu faço edição. Eu tenho que ter a comunicação e estabelecer o horário do meu trabalho. Tá? Então, ela comunicou de 9 até meio-dia e de 2 até 4 horas da tarde vai ter barulho. E isso foi cumprido religiosamente. Meio-dia em ponto, eu aviso, acabou o que é combinado não sai caro. Já diz o então, dito popular. Tudo certinho, e é preciso que as pessoas entendam isso. Aí, na hora que tá o barulho, e eu disse, olha, vai ter um dia, eventualmente, em que eu vou pedir para parar um pouquinho, porque vai surgir uma gravação. Aí Monique, Genildo, grava agora aí com fulano e tal para mim. Eu vou gravar. Tá? Eu vou subir, então eu subi e disse, meu irmão, dá para parar 15 minutinhos aí enquanto o cara, sem problema nenhum, não vai atrasar a obra. O que é que eu fiz? Liguei para a dona do apartamento e avisei, disse, olha, pedindo ao pessoal para parar, disse, não tem problema nenhum, porque as pessoas sabem. Eu acho que essa é a comunicação e essa convivência sadia, essa convivência que a gente chama de convivência com vizinhos e não com moradores ao lado, essa convivência é que faz o entendimento e faz a gente ficar com a mente relaxada, ter uma boa saúde mental. É bom, né, para você, não é só planejar o outro, é sobre você. A lei existe, tem que ser cumprida com rigor, sem dúvida alguma, mas é preciso que a gente tenha também a parte legal e a parte boa. A parte boa é a boa convivência. Mas a parte legal é também boa. E a parte... é ótimo. Na sardinha pra mim. É ótimo. Agora, sem essa história, entendeu? De dizer, não pode... Sem desumanizar. Tem que ser a aplicação da lei. Tem que ser a aplicação da lei. Humanizada. E a pessoa que vê a lei tem que cumprir o que está escrito ali. Não pode deixar de cumprir de forma alguma, porque aí vira bagunça. Você falou um nome importante, o outro. Isso. E a gente tem até uma série na Globoplay chamada Os Outros. Sim, não sei se vocês já assistiram, né, Monique? E eu lembro também, Cris, você vai palestrar, inclusive agora eu palestrei no Condo Expert aqui de Salvador, junto com Leandro Carnal. Junto não, ele foi a palestra magna, mas muito me honrou. Deixa de onda que foi muito me honrou ter subido ao mesmo palco dele, de quem eu sou fã. Sim. E você vai também, né, se apresentar, vai palestrar no Condo Expert do Ceará. E essa série do Globoplay, eu vou dizer porque que eu falei de Leandro Carnal, para não perder o foco. Essa série do Globoplay chamada Os Outros. Por quê? Porque Leandro Carnal, na palestra dele, ele falou, né, no ambiente do condomínio, o problema são os outros. O inferno são os outros. Porque a gente nunca se responsabiliza também pelas nossas ações. Nessa série do Globoplay, ela inicia com esse conflito, né? Como a gente quer o tema aqui do primeiro podcast, o conflito em condomínio, e toma proporções tão grandes exatamente por conta da falta da autorresponsabilidade. Como é que vocês veem, né? Você, Genildo, como jornalista e como condômino e com sua experiência em condomínio, e Cris como síndica, essa questão também, porque a gente sempre fala, porque o vizinho está fazendo barulho, porque o vizinho está... É bíblico, você não vê um cisco no seu olho, mas no do outro. Exatamente. E acho que isso ao contrário, desculpa, você não vê a trava no seu olho e vê o cisco no olho do outro. Que é o que Genildo até falou antes, sobre a responsabilidade de cada um de limpar a sua porta, de fazer ali, ligar ou apagar uma luz. Como é que você vê isso, Cris? Depois eu quero lhe ouvir, Genildo, também, sobre essa questão, dentro desse ambiente condominial. Você citou uma série que realmente ela representa muito bem a convivência, né, condominial, por mais macro que seja e as situações muito extremistas, porque a gente precisa entender, Jamile, que quando a gente sai de um individual, muita gente, na minha época, né, o mais comum era se morar em casas, né? Eu vim de casa, eu também, né? Eu morei em casa por muitos anos, eu brincava na rua, né? Meus amigos, eu brincava de 7 pedras na rua, não existiam regras, né? O portão, quando batia, a bola quando batia no portão, o vizinho ia lá, furava a bola, né? Então, assim, em condomínio a gente entende que é uma outra realidade. São diversas pessoas com diversas histórias, com diversos comportamentos que a gente precisa...
totalmente diferentes que precisam unir num coletivo só. Só que diante disso, o síndico fica ali como um mestre da grande orquestra, porque ele precisa ficar atento a tudo que foge à realidade, a tudo que foge do normal, né? Vai entrar no elevador, tem gente que realmente, viu, Genildo, não dá bom dia, não dá mesmo. E o síndico não vai notificar o outro porque não deu bom dia. Mas na hora que isso passa a segurança, que isso passa realmente a invasão, que isso começa a ameaçar o outro, quando isso começa a realmente ter violência contra as crianças, quando isso começa a ter violência contra animais, e a gente vê isso que realmente é realidade, violência contra a mulher, a gente começa a entender que a coletividade ela precisa se unir por um todo. Só que eu vejo, Jamile, que na hora que a gente traz para o condomínio essas convivências que o Genildo mesmo trouxe, muito mais próxima, eu sei quem é a Jamile, eu sei quem é a Monique, quem é o Genildo, então quando eu tiver um barulho, eu vou lá bater na porta dela, eu vou dizer, ó, tá me incomodando. As pessoas perderam isso. Acham que condomínio é só pagar o boleto, né? Entrar no condomínio, estacionar na sua vaga e tá tudo certo. E o síndico é empregado dele. Que o síndico é empregado, que ele não tem direito de dormir, né? Como se ele tivesse que ficar 24 horas à disposição mesmo dessa coletividade. Então, essa convivência, eu cada vez bato mais. Tanto a convivência com os funcionários, como a convivência com os condôminos, ela termina trazendo muito mais acesso. As pessoas começam a conhecer quem mora em cima de você, quem mora embaixo de você, quem mora do seu lado, quem estaciona do seu lado. E aí, qual é a sua responsabilidade? Qual a sua responsabilidade sobre isso, né? Por isso, no nosso treinamento, a gente vai dar várias orientações inclusive para as reuniões. Sim. E uma delas, gente, é focar na solução, não no problema, no que deu certo nos outros, como a gente pode fazer aqui, o que é melhor para nós, uma coletividade, entendendo que aquilo eu ouvi uma vez, só de cada um. Para contribuir com o que você está falando, eu ouvi uma vez numa assembleia algo que me tocou muito. Um condômino levantou no meio de uma briga, fez, gente, a gente precisa dar força àquilo que nos une, aquilo que um entendimento, um ponto em comum, e não que nos afasta. Eles estavam discutindo a questão de uma reforma. E aí a discussão era a cor da parede. Aí ele fez, o que nos une aqui é o quê? A gente tornar o nosso hall de entrada mais bonito. O nosso hall de entrada, colocar de uma forma que vai valorizar. Exatamente. Isso nos une. O resto, não vamos brigar, vamos achar um consenso, ou então vamos resolver por maioria, que é, né, a forma clássica e soberana da Assembleia. Mas eu queria te ouvir um pouquinho também, Genildo, até como jornalista, né? Eu acho que você noticiou muita coisa ligada a condomínios, também a essas relações interpessoais. Sempre Fala um pouquinho. Sempre tem, e eu tenho algumas coisas aqui. Eu acho que o bom senso prevalece sempre. Tem que prevalecer. Nem sempre prevalece, mas teria que prevalecer acima de tudo. Eu vou dar um exemplo aqui que ocorreu comigo, inclusive, né? Eu moro, como eu disse a vocês, num condomínio pequeno, são 11 apartamentos apenas, pouca gente, pessoas já com uma faixa de idade um pouquinho para cima do normal, né? Não tem criança e tudo mais. E um determinado dia, como o prédio não tem porteiro, né? Tem um zelador, mas não tem porteiro, a gente então estabelece aquela regra de segurança absoluta para todo mundo. O portão é eletrônico, a gente abre lá de cima, mas a gente não abre se alguém chamar lá de baixo, a gente desce para abrir, nunca sem olhar a câmera, tá? Para ver quem é que está e quem não está, a gente tem uma câmerazinha. E eu um dia, por viajar muito, por estar sempre fora, resolvi colocar, porque eu moro de frente para a rua, meu apartamento é o primeiro a andar, então eu fico sempre imaginando a questão da segurança. Eu descobri que me indicaram um alarmezinho para colocar na janela de vidro, né? Se alguém abrir a janela, aquele alarme toca. Aquele apitinho dentro de casa, não é nada normal, um trocinho com uma bateriazinha. Pip, 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 pip. Eu falei, legal. E eu testei umas 2 vezes à noite. Eu disse, eu quero ver se eu abrir esse troço, vai me acordar. Mas acorda. Falei, legal. Se alguém empurrar essa janela, eu já sei que tem alguém empurrando. E aí resolvi colocar na porta também do meu apartamento. Eu disse, se alguém empurrar, vai apitar e a pessoa vai se assustar. Aquele apitozinho que dá para dentro do apartamento, não é para fora. Pip, 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 pip. Falei, opa, eu durmo sozinho, então eu tenho que saber se tá aberta a porta. E um dia passou alguém falando na reunião do condomínio sobre segurança e tal. Eu disse, pessoal, eu coloquei na minha janela isso, coloquei no meu apartamento. Você comprou aonde? Eu disse, indiquei na loja tal. E 3 ou 4 pessoas depois me disseram, coloquei também. Legal.
Todo mundo seguiu se aquilo. ajuda. Olha, eu já tinha uns 4 ou 5 meses usando esse sistema e as pessoas passaram a usar também. Você sabe o que é que aconteceu? Uma moradora resolveu colocar no grupo nosso lá de moradores que eu estava provocando um incrível incômodo a ela e acordando o cachorro dela, que estava assustado, estava, estressado, o cão dela, porque eu saía de madrugada e o cachorro ouvia um apito. E eu fiquei, mas ouve esse apito? Depois eu até estudei isso, disse que o cachorro ouve 4 vezes mais do que o ser humano. É o que eu sei, entendeu? Eu falei, não é possível. Essa mulher fez o maior escândalo. Agora foi logo pro grupo de WhatsApp, ao invés de falar diretamente. Não, mas o interessante é que ela nunca tinha falado nada. Bastou que outras pessoas também passassem a usar o sistema e eu te dissesse que estava usando aquilo, indiquei, e ela ficou usando. Sei lá o que é que aconteceu, não sei se ela não identificava, não sei, alguma coisa desse tipo. Então o que é que eu fiz? Até hoje eu não uso mais. Ela não mora mais lá, mas eu disse, traumatizou você. Não, com sinceridade, porque foi uma coisa verdadeiramente absurda, principalmente pela forma como foi. Não foi aquela história de, olha, tem um condomínio, não. Foi um morador sem noção. Mas me deu uma porrada violenta. Eu falei, meu Deus do céu. E é isso que acontece em grupo de WhatsApp. E isso é constrangimento ilegal. E isso cabe indenização por danos morais. É isso que as pessoas precisam entender. Aí vem aquela velha história. Né? Por que você não retrucou? Poxa, não retruquei porque eu sou Genildo. Porque eu sou homem, porque a outra parte é mulher. Aí vem o bom senso de quem recebeu a reclamação, no meu caso. Porque teria uma consequência bem maior, uma discussão bem maior, até numa rede social e tudo mais. Quem seria o culpado disso aí? Genildinho. É verdade. O cara que desrespeitou a mulher. Você é uma pessoa pública, né? Não sei o quê, porque a senhora, é uma professora da UFBA, inclusive, aqui de Salvador, e que fez isso, foi vítima da violência praticada pelo jornalista. Eu conheço isso, eu disse, sabe. O bom do jornalista é que ele já sabe como é que vai ser reportado. Olha que maravilha, teve inteligência emocional. Pensou antes de fazer, antes de reagir. Eu vou deixar pra lá. Ele conhece, quem dá sintonia ao diálogo é a gente. Pois ela pode falar aí, assim, ele vem com educação. Aí eu entrava no elevador, não pode entrar, o elevador parava, quando eu entrava no elevador, estava quem lá dentro com o cachorro, desse tamanho aqui, bom dia, bom dia. E o bichinho vinha, pulava em mim, me lambia, entendeu? E a mulher toda assim. Ela devia ficar com a raiva. Com raiva, entendeu? Mas não tem a ver, porque o bicho não era brabo, o bicho não era estressado, não era nada, mas eu vou respeitar essa forma que não é bem educada de tratar. E você aplicou exatamente de não colocar aquela máxima, de não colocar a culpa nos outros. Né? Diz assim, deixa eu parar aqui esse conflito, a autorresponsabilidade. É chato isso, porque como eu moro nesse condomínio já há muitos anos, eu acho que quando a gente estabelece assim um prazo muito grande de convivência, você tem aquilo como, é o meu espaço, é aquilo ali, entendeu? Eu faço de conta, aquilo é o meu convívio, tem que eu tratar vivo bem né? ali, é seu paraíso particular. É o meu paraíso particular. Com certeza, a casa é o lar, gente. Não tem uma variação muito grande de moradores. Tem 1 ou 2 apartamentos lá que são alugados eventualmente. O carnaval fica lotado lá e a gente tem um cuidado extremo no carnaval. E eu sou... Ano novo mesmo. Não, principalmente no carnaval. É porque é na área do carnaval, então eu fico louco, né? E eu sou, assim, doente por essa história de segurança. Eu morro de medo. Mas morro de medo. Tanto é que eu não vou pra rua no carnaval. Eu fico em casa, na minha lá. E não saio de jeito nenhum, porque eu tenho medo. Mas eu fico de olho a noite inteira vendo. Estão batendo no portão. Será que arrombaram? E eu fico ligado. Estão chegando. Depois, isso aí é resquício do jornalismo criminal. Principalmente isso, porque a gente convive, né, com essa história da violência todo dia. A Monique sabe disso. Toda hora você está convivendo com esse tipo de... Coitado do meu filho, uma mãe que faz prevenção de crise, a gente pensa em tudo que pode acontecer. Mas é isso que a gente eu tenho que ser light. Né? E é por isso que eu acho que essa convivência com essas situações todas, as reportagens, como Jamile falou, me levaram a criar uma experiência. Esse cuidado, ação-reação. A gente não sabe quem é o outro, mas a gente sabe quem é a gente. Então não reagir, agir. Aquela ação promova uma reação, entendeu? Então, para evitar isso, tomara que seja uma reação boa. Quando é uma reação boa, tudo bem. Você levar uma comida, receber 2 pratos, é uma outra história, é diferente, entendeu? E outra coisa que eu acho interessante, que é muito da comunicação não violenta, o sentimento é da pessoa. Quando Maria fala de João, está falando de Maria, não de João. Nós só somos estímulo para você sentir algo que está dentro de você. Então, eu acho muito importante a gente se posicionar.
entender as necessidades. O que a gente não pode é sair desse lugar de raiva. Como você fez, você brilhou, você não reagiu, você deu a sintonia ao seu diálogo. Você não foi no embalo dela de voltar com raiva. Ia criar um problema mental pra mim, e não pra ela. Pra quê? Ela ia vibrar. Exato. É verdade, era o que ela queria. é verdade. Pronto. Ela ia vibrar. Parabéns. Pois é. Ia dizer, pegou ar. É a história do Exato. pegou ar. né? verdade. Pegou ar. Estimulam a Essas gente a sair pessoas do querem sério. exatamente isso, Elas querem querem provocar. Eu tô velho pra isso. Imagina, exatamente. corredor. Pega ar, pra pegar. Mas, gente, ó, a papo tá muito bom, uma delícia, mas está chegando ao final. Eu mas... só queria lembrar, Cris, antes, eu acho que a gente falou de tecnologia, também é importante falar o lado bom. Tem Sim. esse lado ruim do WhatsApp, das É pessoas verdade. escreverem sem ter a preocupação, até que está claro, ou de não ler, Sim. que a gente coloca e pergunta a data, horário, a gente sabe como é que acontece essa correria, Isso. todo mundo com muitas telas na cabeça, mas também vem agilizar. Se fizermos um bom uso, né, para passar informação, Isso. Aquelas pra combinar listas de transmissão em que ninguém Matérias ou aqueles sobre grupos que não segurança, tem, que não dá. alertas. Tem uns grupos só de comunicados que você Sim. não permite que as pessoas interajam. Isso. Então ali realmente esses grupos de WhatsApp em Eu acho condomínio são liderança. bons. Eu participo de grupos de WhatsApp que tem uma liderança muito boa. Saiu do tema, você é notificado. A segunda vez passa, a terceira você é expulso. Eu não sei, não é para condomínio. O que eu estou condomínio falando não dá muito fazer Não dá isso. para fazer isso. Eu estou falando outros. É. Mas a gente pode criar as regras. O que pode, o que não pode, é a maneira de falar. E fora isso, tem a tecnologia que pode sempre ajudar a gente, como câmeras de segurança, Aplicativos. Os aplicativos, aplicativos né, de para administração. você reservar a quadra. Isso. Facilita, Sim, né? sim, Traz sim, rapidez. Então, A isso tudo tem um tecnologia- lado bom ou ruim, depende do uso. É, Isso depende da exatamente. gente. E eu recomendo mais uma vez aqui uma coisa que eu gostei aqui da abordagem. As pessoas às vezes acham que conhecem a lei. As pessoas às vezes acham que são rábulas que fazem isso e aquilo, porque, não, eu já vi isso em algum lugar. Não é bem assim, Eu não. digo que a lei para essas pessoas é uma entidade. É. Eu tenho direito porque está na lei. Qual é o número e o Qual é artigo? o número e o artigo. Então, Isso. consultem um advogado. Sempre tem alguém para você consultar. Pega o catálogozinho nosso, que hoje é isso aqui, um telefone. A tá? própria Faça uma convenção do consulta. condomínio. A convenção do condomínio. A pessoa às vezes não sabe interpretar a convenção. Sim, verdade. Ligue, E se não algumas quiser são fazer o vizinho, muito ligue para um amplas. advogado, consulte, para ver se você pode escrever aquilo, porque a pessoa verdade. depois vai receber uma pancada e não sabe por quê. E eu vou lhe dizer, Genido, com mais de 20 anos nessa área, eu brinco sempre que quem trabalha em condomínio não morre de tédio. Porque todo dia a gente tem um caso diferente. Isso. E eu, muitas vezes... É uma emoção diferente. É uma emoção. E assim, às vezes, é o Não que tem Cris rotina. falou, a interpretação de um artigo, de uma convenção, de um regimento, ou da própria lei, é complicadíssimo. Eu, às vezes, conversando com outros colegas, graças a Deus, o direito condominial hoje está tomando uma proporção muito boa, a gente tem muita gente boa na área, a gente tem grupos de discussão. E até para os advogados que trabalham nessa área, às vezes, você dar o encaminhamento correto para um síndico, para um condômino, é algo extremamente complexo, Sem de muita dúvida. responsabilidade, que É, precisa de pesquisa, precisa se debruçar ali sobre aquele assunto. Então, é muito complexo. Hoje, a realidade condominial é muito complexa e precisa ser olhada com profissionalismo. Sem Desde o dúvida. síndico, a toda a equipe multidisciplinar que ele precisa, de comunicação, assessoria jurídica, engenharia. Para ser claro, tudo. conciso, objetivo. A gente entender o problema de uma forma mais ampla, né? Como você fala, a tecnologia ela não veio para ser prejudicial, ela veio para ser uma aliada, né? Tudo E que é a como ela gente é usada, né? consiga utilizar ela de uma forma produtiva, né? Que a gente consiga ver realmente os condomínios inteligentes de uma forma que realmente venha a ter benefícios, que venha a gerir muitos conflitos. As chaves mesmo hoje na portaria, que antes eram tão comuns de se deixar, hoje a gente vê as fechaduras eletrônicas solucionando tanto Exato. nossa vida. Isso. Ou então tem uns Umas cofrinhos, caixinhas, umas cofrinhas. São Paulo isso é bem né? comum. Então, assim, a gente tem que dar soluções. Estamos ali para dar soluções. As pessoas precisam entrar em casa não para ficar pensando no problema. Elas precisam utilizar o celular para ser um local de refúgio. E que realmente a sindicatura seja essa forma, né? Que não seja mais um problema a ser E causado eu acho que o pra que a eles. gente quer buscar aqui é a paz e essa harmonia. Então, não vamos deixar de conviver, de conhecer seus vizinhos. Fale com todos, vizinhos, funcionários, zeladores. São pessoas que estão ali para lhe atender. Isso. Então, eu acho isso muito. Não vamos invisibilizar Invisibilizar. ninguém. Exatamente. Isso. Com Bom, certeza.
Infelizmente, a gente vai ter que acabar, porque a gente poderia, né, continuar aqui horas Achei e uma horas e delícia. horas. Eu Mas eu falei não isso. quero acabar. Eu não quero acabar esse primeiro episódio sem perguntar a você, porque a gente vai ter aqui o nosso quadro, sempre os causos dos condomínios. Eu tenho certeza, você me olhou aqui, já fez uma careta, eu tenho certeza que você tem um causo que seja engraçado, inusitado. Começando por você, Ou um Cris. arrependimento também, o que poderia ter sido É, feito. com que a comunicação poderia te ajudar para não chegar àquele desfecho. Mas me conte aí que eu sei que você Calma deve que no ter. final tem uma surpresa de Jamil. Gente, são tantos casos que realmente em 15 anos eu já passei que fica difícil a gente conseguir escolher um. Mas a gente coloca, na realidade, a parte da comunicação mesmo entre vizinhos, né? Eu tava com um conflito mesmo, com um barulho insistente que o vizinho colocava que ele não entendia o que era. E todo dia ele descia para a portaria para reclamar. 3 horas da manhã ele ia para a portaria, ligava para o meu celular e ligava. Quando a gente foi ver, o vizinho de cima, ele deixava a tampa do vaso cair. Bater. Pá. No meio né? da noite. No meio da noite. E aquilo causava um constrangimento, um problema. E só foi a gente ter uma conversa com Aí. os dois. Né? Conseguir Sempre a melhor colocar, saída. né? Ele não fecha mais a tampa, hoje em dia ele deixa a tampa para cima, né? Então, a gente precisa entender que o condomínio tem que ser mais leve. Mas entre Isso. todos os casos, Jamília, eu acho que o mais importante realmente é a gente saber conviver. Né? A gente saber conviver, a gente saber que E esse o é um nosso exercício direito... bom pra gente, Nossa, não é, a gente não Cris? saber, a gente entender que as crianças, na realidade, o pessoal fala, nos problemas de condomínio é cano, criança, cachorro, eu amo cachorro, As necessidades, eu amo criança, cada um com suas eu necessidades. vou pro condomínio, às vezes eu tô da administração, o cachorro entra, senta no meu colo, eu brinco com a criança, então assim, os casos de condomínio, eles são feitos de gente, né? Exatamente. Então que as pessoas aprendam a conviver mais. E como a gente pode aprender com uma boa conversa, com uma boa convivência. Às vezes você não sabe, é numa hora dessa que você tem um insight, uma solução para algo do seu trabalho. Nesse caso mesmo já tinha 6 meses. Ai. A gente investigando que diacho de barulho era aquele que Imagina. ninguém sabia de onde vinha. Era uma Imagina. tampa de vaso sanitário. Imagina. A gente aprende muito com o outro. Com certeza. Que E legal. você, Genilton? Eu brinco muito com as coisas, tá? Mas eu tô até hoje encucado por ter encontrado no elevador um comunicado que eu achei extremamente importante e interessante, que não causa nenhuma briga, muito pelo contrário, só causou a mim curiosidade. Eu quero, inclusive, passar aqui para as pessoas que estão acompanhando esse programa, né, e acompanhando a vocês também, para saber que danado é de macarrão com ovo no fundo. Porque esta foi a comunicação. Estava escrito lá, faço macarrão com ovo no fundo. E tá lá escrito, né? E ele tá vendendo. Tá vendendo. Você já comprou esse? Não. Isso é porque você já dizia se era bom ou não. Não. Aí eu fiquei curioso, né? O cara faz macarrão. É alguma coisa legal isso aí, doutora? Na realidade, tudo tem uma solução em condomínio, né? Eu sempre digo, às vezes a forma que a gente coloca, né? Os serviços são tão ricos, tem gente Sim. que faz tanta E coisa. é tão cômodo, né? Você saber que tem um vizinho que vende um Exatamente. bolo, que faz um macarrão. Um grupo de Pois é, vendas eu fiquei resolveria curiosa, isso. viu, Eu porque Genilton? achei legal, eu juro, com o toda grupo de sinceridade. vendas, se Eu não existisse, achei nada você já demais. ia lá no É. privado e perguntar, seu vizinho, então, como faz um Como macarrão? faz? Pois é. O Mas problema... no elevador não dá pra perguntar. No elevador não dá pra perguntar, mas tá lá escrito, macarrão com ovo no fundo. Eu agora fiquei curiosa, viu, gente? É um Você vai prato- Procurar essa Procure receita. saber. É um prato, né? E o outro lance é mostrar o que é a boa convivência. Eu falei a vocês aqui sobre a minha estadia lá durante 5 anos em Estela Maris. E essa convivência era tão boa nessa comunidade que nós criamos lá, que a gente esperava que alguns vizinhos saíssem aos domingos para dar um pulinho na praia, lá em Estela Maris, lá no Barraco do Louro, né? O pessoal ia para lá. Quando a gente sabia que saiu, a gente simplesmente pulava o portãozinho do fundo dele, que ficava um pouco mais baixo, ia pegava a comida que tinha lá no como é? Onde é que guarda a comida? Como é que chama? Dispensa. Na né? dispensa dele, tá? Levava lá pra área do churrasco, né? O que tinha lá a gente levava tudo e tal. Quando ele chegava, ele dizia, vem comer aqui, vai comer. E ele comia a comida dele, imaginando que a gente estava oferecendo pra ele. Eu digo que homem não
sai da quinta série. Não. Já repassou? Mas era Isso, gostoso. homem não sai da quinta série. Invasão da invasão. E a gente às vezes misturava arroz. Mas tinha um aí pouquinho- depois eles souberam e consentiram. E o arroz Então, carreteiro, que era tão gostoso, porque a gente eu misturava. adoraria que o alguém arroz- chegasse na minha despensa e fizesse essa comida pra mim. A carnezinha que sobrava do churrasco no dia anterior, e se ficasse pouca coisa, eu vou dizer, você tinha ração do petzinho, e todo mundo comia maravilhosamente bem. Tem uma Gente, amiga- condomínio precisa Maravilhoso. ser esse ambiente gostoso, né, Isso. Monique? A gente está aqui para contribuir para isso, trazendo esses convidados maravilhosos, tendo aqui essa maravilhosa comunicóloga para trazer também a experiência dela em Essa comunicação. advogada que Essa entende tudo. advogada. Pode ou não Maravilhosa. pode Sabe com tudo. ela? Não pode, doutora. Você sabe que eu pensei uma vez de fazer mudei por conta dela, porque veio toda essa questão da comunicação, mas eu pensei em fazer um podcast chamado Pode Isso, doutora? Vou fazer um quadro. Mas aí, Vai ser fazer um lembrou de quadro quem? daqui. Fernando José? exatamente, Aí, ó, é. Monique, Mostra, muito bom. era ele E que pra matava a terminar- cobra e mostrava o É, pau. exatamente. Fernando José E para Guimarães Rocha. terminar, mais Era, uma com vez, Guilherme Santos. agradecendo aos nossos apoiadores, Ama Exato. Brasileiro, que nos deixou hoje muito bela, Casa Tua, Vatim, muito Música, obrigada. curadoria de Música, moda. curadoria de moda. A E eu Vatinha aqui, pensei que Shopping tava- Bar e Guarajuba. Eu pensei Ó, que tivesse podcast saído com um mais perfume cheiroso. maravilhoso. Quando chega aqui, ela bota a vatinha e cobriu tudo. Misturou, ficou bom. Cheiro Rapaz. E para maravilhoso. finalizar, o nosso grande finale, que não poderia faltar, porque Sim. Jamile, além de tudo, quando eu digo que ela é boa comunicadora, é porque ela é cantora, Ih. Gildo. Ela é da Me sua entregou, turma. me entregou. Não Então já vai pode fazer um ver. dueto. Isso, Eita. não pode ver o microfone É também. Então, cada episódio, ela vai cantar uma música que ela sinta, ou que ela acha que inspire, né? Que o episódio, Sim. a boa conversa que tivemos aqui, a inspirou. Então, Ó, por me favor, botou, eu não me Jamile. preparei bem não, mas ó, falando rapidinho, Genildo, Cris e Monique já conhecem um pouquinho a minha história, eu fui cantora profissional durante alguns anos, Foi mesmo? dividi meu tempo entre o direito e o trio elétrico, puxei trio elétrico, Barrondina, ó a cara dele, Aí câmera na precisa cara do contar isso. Foi do Genildo. nosso tempo, Monique, na TV. Pois é, cheguei. Menina. Olha, vou falar uma coisa aqui. Eu fui cantar pequenininha Sim. em Tiarilma, gente. Você lembra de Tiarilma? Trabalhamos juntos agora recente, fizemos programa juntos. Fui eu e dançar Arima. e fui cantar. A Eu Arima tá nasci aqui em Salvador. artista. E aí hoje, já que hoje eu estou só na área jurídica, eu sempre trago um pouquinho dessa coisa lúdica. Na minha palestra lá no Condo Expert, eu cantei no final, porque eu falei de saúde mental nos condomínios, trazida agora pela alteração da NR1. E falei disso, de um pouquinho do que a gente contou aqui, né? Da gente tratar o outro bem, ver o que importa é o que? A gente viver bem, né? Sim, é a gente claro. e aí cantei a música de Gonzaguinha, o que é o que é. E hoje me lembrou, a gente falando tanto dessas questões de conflito, que a gente precisa de um pouco de paciência, né? Sim, A gente sim. precisa sentar, a gente precisa escutar. E aí eu lembrei de Lenine, que fala aquela música, você vai fazer o dueto comigo com essa voz bonita? Eu não conheço. Eu só sei uma música em minha Aquela, vida. mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e ele espera de nós. Um pouco mais de paciência. Paciência e empatia. Que linda! Ei, Poxa, obrigada, Jamile, obrigada, maravilhosa. Tito. Gente, obrigada, Obrigado. obrigada, Cris, obrigada, Genildo. a Foi você. muito massa, como diz o Adorei. baiano. Começamos com o pé estreamos em alto direito. estilo. Ó, e Obrigada. anote uma pauta maravilhosa. Pois não. A transformação de Jamile, de cantora a advogada. E eu vou fazer essa entrevista. Pronto. Combinado. Fechou. Marcado, marcado. Gente, obrigada. Obrigada. Começamos com o pé direito, com vocês. A Espero que energia vocês foi tenham maravilhosa. gostado. E Adorei. mandem perguntas, Sugestões de mandem pauta. assuntos, isso. Manda aqui, ó. @commonique.
@jamilevieira.dv. Fala do seu arroba, fala do seu também de corredor. Qual é o seu, Cris? Cristiane com CH, underline Romão. Ótimo. Lá no E o Instagram. O seu? meu é Genildo, underline, Lavinsky. Arroba Genildo, Arroba né? Genildo Lavinsky. Lavinsky é muito fácil, Meu L-A-W-I-N. amor, dá um Google que um você Google. vai ver quem é Genildo Lavinsky. L-A-W-I-N-S-C-K. Nosso Conde Comunica também já tem Instagram, é Conde Comunica. Isso. E eu quero agradecer também ao Bahia Notícias, ao Ricardo Luzbel, toda a equipe, Rebeca e Belens. Obrigada pela confiança. E vamos em frente. Obrigada, gente. Obrigada a você. Obrigado a vocês.